pessoal, bem-vindos à nossa aula sobre inequações logarítmicas. Na aula passada, nós falamos sobre as equações, agora vamos ver os pequenos detalhes que diferenciam as inequações das equações logarítmicas. Vamos começar com dois exemplos. No primeiro exemplo, nós temos log de x mais 5 maior do que log de 2x menos 1, ambos na base 3. E no segundo exemplo, nós temos log de 2x e log de 3x menos 4, ambos na base 1/5. A diferença entre um exemplo e outro está exatamente na base. No primeiro exemplo, nós temos uma base maior do que 1, enquanto que no segundo exemplo a base fica entre 0 e 1. O único detalhe que vocês precisam realmente se preocupar com as inequações logarítmicas é exatamente esse detalhe da base. Se a base for maior do que 1, nós vamos manter o sinal da inequação, enquanto que, se a base estiver entre 0 e 1, nós vamos inverter o sinal da inequação. É exatamente a mesma regra que se aplica nas inequações exponenciais. E aí fica o alerta que vale também para as equações logarítmicas. Sempre avalie as condições de existência antes de começar a resolvê-las. Então, vamos resolver estes dois exemplos. No primeiro exemplo, nós temos x mais 5 maior do que zero, é a condição de existência do primeiro membro, e isso nos dá x maior do que menos 5. 2x menos 1 maior do que zero é a condição de existência do segundo membro. Isso nos dá 2x maior do que 1 e, finalmente, x maior do que menos meio. Agora que nós identificamos essas condições de existência, basta resolver a inequação normalmente. Então, já podemos passar para esta parte sem o logaritmo, porque ambos os logaritmos estão na mesma base. E aqui basta a gente se preocupar somente com o logaritmando. X mais 5 maior do que 2x menos 1. Isso nos dá esse menos 1 vem para cá somando, esse x vem para cá diminuindo. Então, 1 mais 5 maior do que 2x menos x, o que nos dá 6 maior do que x. Como a gente está acostumado a escrever o x no primeiro membro, 6 maior do que x é o mesmo que x menor do que 6, ok? Ah, professor, acabou por aí então? Ainda não. A gente tem que trabalhar em cima dessas condições de existência. Não basta o x ser menor do que 6, ele também tem que ser maior do que meio, ele também tem que ser maior do que menos 5. Então, o que vamos fazer aqui é a interseção dessas condições. Vamos lá. Então, vamos marcar aqui o meio. Repare que essa parte aqui vermelha, depois do meio, significa que o x tem que ser maior do que o meio. Então, é a representação dessa expressão aqui na reta numérica. Vamos fazer o mesmo para x menor do que 6. Então, agora, a parte rachurada é a parte anterior ao 6. Professor, e o x maior do que menos 5? Nesse caso, ele não é necessário, porque se o x for maior do que meio, automaticamente ele será maior do que menos 5. Então, podemos trabalhar direto com x maior do que meio. Agora, vamos fazer a interseção desses dois conjuntos na reta numérica. E aqui nós temos a interseção exatamente entre o meio e o 6. Percebam que as bolinhas estão abertas, ou seja, meio e 6 não fazem parte da resposta. Então, o nosso conjunto de solução é x pertencente aos reais, tal que x está entre meio e 6. Se a gente fosse resolver a inequação sem se preocupar com as condições de existência, nós cometeríamos um erro, porque nós chegaríamos somente na resposta x menor do que 6, ignorando o fato que o x tem que ser maior do que meio também, ok? Vamos, então, para o segundo exemplo. No segundo exemplo, a diferença em relação ao primeiro é a base que agora está entre 0 e 1. Mas, novamente, nós temos que começar pelas condições de existência. Então, 2x maior do que zero implica que o x tem que ser maior do que zero.
E 3x menos 4 maior do que zero implica que 3x tem que ser maior do que 4 e, finalmente, x tem que ser maior do que 4/3. Agora, vamos para a resolução da inequação propriamente dita. 2x agora é menor do que 3x menos 4, porque, como a base está entre 0 e 1, esse sinal de maior se torna um sinal de menor. Basta resolver normalmente. Então, 4 passa para o primeiro membro, 2x passa para o segundo membro, 4 menor do que x, o que quer dizer que o nosso x tem que ser maior do que 4. Vamos novamente fazer a interseção desses conjuntos. Marcamos na reta o 4/3, e aqui, novamente, se o x é maior do que 4/3, então, com certeza, ele é maior do que zero. Por isso, nós não precisamos colocar o x maior do que zero na reta numérica. Agora, x maior do que 4, então, a parte pintada aqui está depois do 4, e eu quero a interseção desses conjuntos. A interseção desses conjuntos é exatamente o próprio conjunto x maior do que 4. Então, a nossa solução é todo x real, ou seja, x pertencente a R, tal que o x tem que ser maior do que 4. Nesse caso, a gente poderia até abrir mão da reta, pelo mesmo argumento anterior. Se o x é maior do que 4, com certeza ele é maior do que 4/3 e com certeza ele é maior do que zero. Mas, de qualquer forma, fizemos aqui para que vocês possam ter mais um exemplo para se guiar, ok? Então é isso, pessoal. Grande abraço e até a próxima aula.